A lei do desenvolvimento vertical dos incisivos. Vamos a ela. O estímulo neural ele é dado quando se faz o contato entre os dentes. Isso provoca um estímulo a nível de ligamento periodontal que vai levar uma informação ao cérebro e uma informação de resposta de crescimento e desenvolvimento. Estes estímulos são geralmente produzidos nos movimentos de lateralidade mandibular, e essa lateralidade mandibular vai fazer com que o dente sofra uma ligeira pressão sobre esses ligamentos e com isso vai gerar uma resposta a nível de desenvolvimento. Esse desenvolvimento é em bloco. Com o Planas, apesar de ver a boca como um todo, ele dividia a boca em 32 órgãos, a parte dental. Cada órgão, se nós formos fatiar um dente, ele é composto de osso, dente e periodonto. E toda essa unidade, quando é estimulada, de alguma forma se desenvolve. O desenvolvimento é vertical e o desenvolvimento é horizontal. A importância desses movimentos de lateralidade, e são eles que são os mais importantes na condução ou na geração desses estímulos, na captação dos estímulos, é que eles vão mandar essas informações ao nível cerebral que devolve como estímulo de desenvolvimento. E aí que se baseia todas as leis planas. Então, esse esfregamento em lateralidade mandibular, que é a mandíbula que faz o movimento de lateralidade, ele provoca então aquele atrito pela mastigação, tá? E como se estivesse empurrando o dente para as laterais. E nesse movimento de empurra, ele estimula o ligamento periodontal, que é composto de uma trama nervosa, e que vai mandar uma informação para o cérebro e o cérebro volta com uma forma de estímulo. A unidade selada, ela determina o que o Plano dizia dessa unidade indissolúvel, osso, dente e periodonto, que quando é estimulado tem um processo de resposta. E o porquê esse processo de resposta? O processo de resposta, nesse sentido vertical, é para fazer uma compensação e o indivíduo não perder a dimensão vertical ao longo da vida. Agora, por que nós estamos falando sobre desenvolvimento ou sobre as leis planas de desenvolvimento? Porque esse entendimento é muito importante. Na hora que você começa a entender um pouco sobre como funcionam as leis planas, como funcionam esses estímulos, você começa a entender como poder tratar, para a gente entender um pouco como funciona essa lei do desenvolvimento vertical dos incisivos. Então, temos que lembrar a origem embrionária da maxila e mandíbula, que se formam embrionariamente do primeiro arco braquial e vai se dividir em processo maxilar e mandibular. O processo maxilar vai ter 3 áreas de formação: região da pré-maxila anterior, maxila posterior direita e maxila posterior esquerda, e a mandíbula, por sua vez, através de duas unidades do arco que formam ou se fundem na sínfise mentaniana e acabam por formar a mandíbula direita e esquerda. Entendendo isso, o que nós vamos ter? A gente vai ter respostas diferentes pelos setores através dos estímulos. Isso quer dizer... É importante destacar que a inervação de cada um desses grupos embrionários é diferente. Então, a região da pré-maxila tem inervação distinta do que a maxila posterior direita e esquerda, bem como a maxila e a mandíbula também, como se une na sínfise mentoniana, acaba também tendo origem 2 troncos nervosos direito e esquerdo. Então, se estimulando uma unidade destes elementos de um dos setores, nós vamos ter a resposta de todos os elementos daquele mesmo setor. É assim que funciona os estímulos, ou que funcionam os estímulos
neurais de desenvolvimento das arcadas superior e inferior. Fizemos um diagrama, idealizamos, baseado nas leis planas e demonstrando as consequências de uma mastigação unilateral no indivíduo. Esse diagrama ele é precioso para mostrar para os pacientes e mesmo para nós, colegas, para entendermos um pouco o que acontece na boca quando se tem estímulos unilaterais para o desenvolvimento do sistema mastigatório. Então, como é que funcionaria a lei do desenvolvimento vertical dos incisivos? Você tem um incisivo superior, ou mesmo dos outros, que, se estimulado, vai dar a resposta em bloco de todos os outros que são seus adjacentes. Superior, no caso, estimulou o incisivo central superior, todos os outros vão se desenvolvendo no sentido vertical. Então, eu, lembrando disso, estudando isso na época, nós começamos com o Dr. Planas há muitos anos. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 1987. Depois muitos contatos posteriores até o seu falecimento. Pensando nisso, eu tinha um caso de mordida aberta no meu consultório e fiz o seguinte: além de colocar aparatologia, além de tratar desse paciente de forma convencional, eu resolvi aumentar um dos incisivos para fazer com que ele tivesse contato funcional com o seu antagonista, o incisivo inferior. Com isso, a minha intenção era fazer com que ocorresse estímulo de um incisivo superior pela mordida aberta e que os outros três tivessem resposta no sentido vertical. E foi o que aconteceu. Isso nós fizemos em 1996. Em 1996, chegou um paciente e começamos a tratar. E daí resolvemos aumentar o seu incisivo para ver qual seria a rapidez de resposta e tivemos um resultado. Adicionamos resina neste incisivo, nesse caso, no incisivo lateral esquerdo. Vocês podem ver que tem contato no incisivo inferior com o objetivo de estímulo para provocar o desenvolvimento vertical de todos os dentes que não se tocavam pela mordida aberta. Colocamos a resina para provocar o contato do incisivo, que nos movimentos de lateralidade, é importante isso, que não é nos movimentos de oclusão cêntrica. O estímulo que é captado pelos ligamentos periodontais para essa resposta é em lateralidade, no momento da mastigação. Por sinal, que é absolutamente importante, porque os estímulos são sempre carregados na hora da mastigação, nos movimentos de lateralidade. E o resto do tempo entre uma alimentação e a outra é o tempo de descanso, quando há a resposta de desenvolvimento, de crescimento. A boca ajustada em lateralidade direita e esquerda para ocorrer também os estímulos posteriores dos dois lados. Isso é muito importante. Em RNO, a gente, como trabalha com estímulo, é muito importante o carregamento do estímulo dental durante os processos mastigatórios. Então, se você consegue, nos seus casos, estímulo em lateralidade, esse que é o objetivo maior, porque daí nós estamos realmente carregando todo o sistema para fazer com que haja resposta no sentido vertical, no sentido horizontal e etc. Então, fizemos isso em 1996. Em 1997, já tínhamos uma resposta extremamente positiva, depois de ter feito, nesse caso, o desenvolvimento horizontal, tá? Através de aparelhos, através dos ajustes oclusais que propiciavam isso, e já tínhamos uma boa resposta no sentido vertical. Muito bem, esta excelente resposta que a gente teve quase fechou a mordida. E vocês podem observar que tem, no início, não tem o canino que vai erupcionar do lado direito, e no meio do tratamento, após a introdução desses estímulos, o canino
começa a aparecer porque toda a região é estimulada e as informações são para que a boca se desenvolva. E quando chega ao final do caso, que foi em 1997, nós temos então a erupção dos incisivos, o fechamento da mordida e também a erupção do canino. Os aparelhos que nós usamos para esse caso foram aparelhos muito simples, e isso é importante porque a RNO realmente ela utiliza às vezes um pensamento prático, utiliza de aparelhos que não são muito complicados, porque o objetivo principal é se ter o estímulo natural da boca e dos dentes. A gente conta muito mais com a mastigação, com o equilíbrio da mastigação, o equilíbrio oclusal, do que com os próprios aparelhos, mas que são muito importantes em alguns momentos. E nós fizemos essas aletas superiores. Hoje em dia nós fazemos elas às vezes mais finas, às vezes eu faço como se fosse um macarrão, bem fininho, outras vezes um pouquinho maior, e com isso a gente vai conseguindo provocar este movimento, porque a parte do lábio tem que ultrapassar o escudo e acaba fechando e ajudando na região dos incisivos para provocar o fechamento da mandíbula. Então, quer dizer, o que nós tivemos nesse caso? O uso de aparelhos, esses escudos que são absolutamente importantes, a boca bem equilibrada e ajustada, e o estímulo dos incisivos, que foi fundamental para o crescimento vertical. Com isso, nós conseguimos, então, o fechamento da mordida, e temos aqui para podermos avaliar, como o caso era no começo, no meio e no final, antes de se colocar o estímulo, depois que foi colocado o estímulo, com já o início, já numa condição madura de fechamento, e o fechamento final da mordida, iniciado em 1996, e tínhamos a mordida fechada e uma boca equilibrada, pronta para a erupção de todos os seus dentes em 1997. Quer dizer, é um caso que teve um desenvolvimento bastante bom para uma mordida aberta que tem geralmente uma dificuldade muito grande nos tratamentos. Nós consideramos que a principal função da boca é a mastigação, e sendo a mastigação que visa realmente reabilitar o sistema mastigatório, nossos olhares e toda a nossa técnica está voltada a ela. Obrigado. Quem fala para vocês é José Marques. Agradeço a sua assistência. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail odontologiamarques@gmail.com. Obrigado